Olá você, navegante da nau dos insensatos. Rodrigo Reis aqui. Sou o criador do canal Cavaleiro das Letras, um canal no Instagram, Facebook e do YouTube, onde eu publico notícias, informações, análises sobre psicanálise, literatura, sofrimento psíquico e análise sociológica e filosófica da contemporaneidade. Hoje nós vamos fazer uma recomendação de leitura e uma análise do último livro que eu tive a oportunidade de ver. Esse livro aqui, ó, do Joel Birman, olha que bacana, da editora Civilização Brasileira, né? Joel Birman, né, que é um psicanalista da UFRJ, o trauma na pandemia do coronavírus, suas dimensões políticas, filosóficas, sociais, econômicas, ecológicas, culturais, éticas e científicas, né? Como vocês podem ver, ó, da editora Civilização Brasileira, um livro muito bem produzido, claramente assim produzido num curto espaço de tempo, então ele não tem uma capa muito bem pensada, uma capa muito bem produzida, mas assim uma diagramação muito bem feita, muito bem produzida e sobretudo tem um conteúdo muito bem elaborado pelo psicanalista Joel Birman, médico psicanalista, um dos fundadores da EBEP Rio de Janeiro, professor da UFRJ, doutor, né, pós-docto na França. Então assim, tem um gabarito absurdo para pensar a contemporaneidade. Se tem alguém assim que tem condições de falar sobre a contemporaneidade, essa pessoa se chama certamente Joel Birman, tá? E esse livro, né, eu li ele e reli em 2 semanas, um livro fantástico, né, escrito no calor dessa pandemia que a gente está vivendo, da Covid-19. E vocês vão poder observar no sumário, né, o Birman ele vai trazer temas desde a ecologia até temas como política, economia. Vai falar também sobre o sofrimento psíquico, né, questões da depressão, os sintomas do social atrelados ao vírus, né? Enfim, todo o sofrimento associado a esse movimento, a isso que a gente está vivendo, a dificuldade das pessoas de viverem o luto, né? De não estarem podendo enterrar suas vítimas, né? As quase 200 mil mortes, né? Sendo aliviadas aí pelos nossos governantes, pelas lideranças do país, como se fosse algo comum, algo banal, né? Então o livro vai trabalhar isso de uma maneira muito legal. Vale cada página, né? Vale cada capítulo, né? Então ele vai trabalhar a questão da saúde mental, tá? Ele vai trabalhar a questão da saúde mental, inclusive ele vai dizer, né, que a psicanálise não trabalha com saúde mental. E é isso mesmo, né? A psicanálise não trabalha com norteadores, com orientadores, né? A gente entende a saúde mental como uma possibilidade sonhadora, né? Mas nada tão absurdo como se fosse uma meta de trabalho nosso, né? Então, saúde mental, né? O tríptico conceitual, né? Que ele vai trabalhar 3 tipos de conceitos ligado à pandemia, né? As questões ligadas ao vírus aí, biológico mesmo, né? Ele vai trazer um capítulo, né, por exemplo, capítulo 11, só sobre desigualdade, precariedades, racismo estrutural, hierarquias de gênero, né? Então ele vai trazer análise das diferenças, né? O quanto que a mulher está sofrendo na pandemia, o quanto que os LGBTQI+, vão passar por isso também, né? Por esse sofrimento, o quanto que os moradores de periferia, negros, estão sofrendo muito mais com a pandemia, né? Uma análise muito pertinente que eu concordo plenamente, por exemplo, é como que a gente pode falar em afastamento social, em quarentena, de pessoas que moram, às vezes, 7, 8 pessoas numa casa pequena, né? Às vezes de um cômodo só, tendo só o banheiro fora do cômodo, e essas pessoas precisam sair na rua, né? São os trabalhadores informais, ou seja, eles dependem de ir para as praias, para as portas do shopping center para vender seus produtos, precisam ir para a porta dos estádios de futebol para vender, para realizar suas vendas, né? Para ganhar o seu dinheiro, né? E
muitas vezes as mulheres, né, sobretudo as negras, as mulheres moradoras de favela, né, as mulheres que estão sofrendo cada vez mais com a pandemia, porque muitas delas foram demitidas, algumas são arrimo de famílias, elas que sustentam a família inteira, né, e aí, lógico, a corda aperta sempre para quem está mais embaixo, né. Mas para o final do livro é muito interessante, o Birma vai trabalhar também a questão do sofrimento psíquico na pandemia e de uma maneira já na metapsicologia, porque inclusive é bom ressaltar, esse livro do Birma é diferente dos livros do Birma. Os livros do Birma geralmente são livros muito complexos, que exigem uma certa bagagem de psicanálise, né? Uma boa bagagem de clínica, de metapsicologia, mas esse livro não. Esse livro ele trabalha muito em cima do senso comum, uma escrita muito leve, né? muito tranquila de se ler, inclusive para leigos, né? Não precisa nem de ser da área de humanas, e ele vai fazer uma análise poderosíssima sobre a contemporaneidade, ele vai pintar um cenário assim desolador para o mundo e sobretudo para o brasileiro, né? Em todos os aspectos, nos aspectos sociais, nos aspectos políticos, econômicos, né? Ele vai mostrar através de números, de estatísticas, que nosso cenário é muito preocupante. O que eu já venho dizendo isso no canal Cavaleiro das Letras em outros momentos. O nosso cenário é muito preocupante, tá? Não tem como se pensar nada diferente disso. Então, eu diria que vale a pena a leitura, tá? A editora Civilização Brasileira, e lógico, o Birma fez um excelente trabalho com esse livro. Inclusive eu também ia dizer, mais para o final do livro, o Birma trabalha sobre o trauma, a metapsicologia, a negação, né, o conceito de negação, a denegação, né, das pessoas negarem sobre a questão da morte. Ele vai trabalhar a questão do luto, né? Inclusive eu tenho uma live falando sobre isso, sobre luto e depressão na pandemia. Só procurar na minha timeline lá no Instagram, vai ter ela. Se eu não me engano, eu salvei essa live aqui no YouTube, no meu canal também. Então curtam lá, vale a pena a leitura. E eu espero agora que vocês tenham gostado do vídeo aqui, dessa análise, dessa recomendação de leitura. Peço a vocês que curtam aqui no canal, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais para os seus conhecidos, divulgue o trabalho do canal Cavaleiro das Letras, siga a gente em todas as plataformas, dá uma moral para o nosso trabalho, para a gente ter um termômetro aí das nossas postagens. Um grande abraço a todas e a todos, e até a próxima lista de recomendação de leitura, que hoje foi uma indicação de leitura. Um grande abraço a todos.